Cara, é muito louco pensar que eu tô vivendo essa fase. Eu nunca cheguei tão longe graças aos meus esforços e agora tá diferente. Você que me acompanhou quase 24 horas por dia pra me motivar, pra eu conseguir ser capaz de chegar aqui, tá ligado? A me motivar a sentir diferente. Eu sou muito grato por isso, mano, de verdade. Acho que agora eu vou poder finalmente olhar pra um novo horizonte. Bom dia! Eu sou Matutino. Eu gosto de escrever poemas, falo de conceitos e diga-se de passagem que eu crio histórias. Hoje, eu não vim falar sobre qualquer poema que eu já tenha escrito, nenhum conceito que possa significar mais do que minhas palavras, ou contar algo que eu criei, mas sim contar sobre algo que eu vivi, parte da minha essência, de quem eu sou, até onde eu fui e para além de onde eu quero chegar. Um marco que vai estar para sempre comigo e que eu tenho certeza que vale a pena ser contado. Para quem sabe, te motivar um pouco. Não sei qual lição você vai tirar disso, mas eu torço que minhas palavras te alcancem de alguma forma. Tudo começa em 2019, quando eu ainda estudava e no finalzinho do ano, minha professora de artes pediu para que os alunos fizessem um trabalho sobre um tipo de arte favorita e a história sobre aquilo. Naquele tempo, eu ainda era meio perdido. Gostava de muita coisa, poesia, assistir desenho, série, jogar, ver filmes, mas eu não havia nada específico que me abrisse os olhos como algo favorito. Eu era só o jovem matutino, normal e aguardando a vida passar. Só que eu sempre amei criar histórias, fazer personagens, enxergar outras realidades através da ficção, e graças a isso, a esse trabalho, eu me permiti pesquisar um pouco mais sobre um universo que eu nunca tinha pesquisado antes: cinema. Pesquisar a história de como os filmes nasceram, como os cineastas passaram a existir, sobre como inúmeros temas surgiram, brilhou os olhos daquele garoto que nesse tempo era tão vazio quanto uma página em branco, mas que aos poucos começava a ter uma linha para sua história. Ainda que me apaixonando pelo cinema, eu não tinha entendido ao certo o que me fazia brilhar os olhos naquilo. Mas desde o momento em que finalizei aquele trabalho, falando sobre os irmãos Lumière, Chaplin, Viagem à Lua, eu sabia que meu paraíso estava ali. Naquele mesmo fim de ano, eu entraria para um curso que, na época, eu acreditava que seria meu futuro próspero: desenvolvimento de sistemas. Para essa história que eu vou contar hoje, ele não tem muita importância, mas foi uma fase extremamente importante para me entender. Você já se sentiu sem saída alguma vez? Um pouco depois de entrar para o curso de desenvolvimento de sistemas, eu começava aos poucos perceber que talvez aquele não era exatamente o mundo que eu queria estar. E eu lembro, até hoje, que enquanto eu estava junto com os amigos, enquanto eu estava conversando com alguns colegas de classe, eu percebi uma ideia vindo na minha mente. Eu não quero fazer desenvolvimento de sistemas, eu não quero trabalhar com tecnologia. Eu acho que eu quero trabalhar com cinema. E aí que 2020 começa. É inevitável comentar. Foram tempos complicados, um momento sensível na história de todos e que, mesmo assim, eu acredito que posso dizer que estar em completo isolamento me fez entender um pouco mais sobre mim mesmo. Dias e dias de frente para o computador, a repetição começava a me afetar um pouco, até um ponto onde eu queria que algo diferente acontecesse. Foi quando a inquietação de ver outras realidades a partir da ficção começou a gritar para os meus ouvidos. De novo, precisamos ser criativos. Bro, bora criar um RPG de mesa. Como assim? É, um RPG, pô, de mesa, pra gente jogar e tal. Do nada, mano. Tá, mas vai ser sobre o quê? Tá, sei lá, vamos pegar um tema de anime que a gente gosta e criar, tá ligado? Bora. Mas quem vai narrar? Você. Quê? E o melhor de tudo era saber que eu não tava sozinho nessa. Justamente esse diálogo foi o que fez o riacho começar a fluir. E conheçam o Bru. Quem é ele? Bom, é meu Bru.
Ele é uma pessoa extremamente importante nessa história. Foi com ele que eu passei horas e horas criando algo novo e diferente. Criamos mundos, personagens, histórias e até hoje nos encontramos sempre no mesmo caminho: criar. A criação de um RPG de mesa, mesmo sendo totalmente inexperiente, foi uma porta muito grande para eu testar hobbies novos que já estavam ali. Eu só não enxergava. Escrever linhas e linhas sobre um personagem que nem existe, mas que aos poucos, em um mundo fictício, passava a ter sentimentos, personalidades, conflitos, propósitos. Eu estava construindo uma realidade que conseguia observar através da ficção. Foi aí que eu me toquei de verdade. Eu amo criar histórias. Eu me encontrei naquilo. Fiquei imerso em como eu poderia expressar minhas ideias através de histórias que, consequentemente, tomariam forma. E, desde então, eu não parei de escrever. Por mais demorado que fosse um processo criativo para mim, eu sempre estava escrevendo. Estar imerso em uma história me fazia vibrar. Eu já escrevi páginas, livros, diários, todas essas coisas somente para um único personagem de inúmeras histórias. Mas, mesmo participando de histórias dos meus amigos, não havia uma que eu pudesse chamar de minha. Uma que eu pudesse olhar com tamanho orgulho para o universo que eu criei e dizer que fui eu que fiz. Por mais que eu amasse criar, eu sempre fui muito inseguro sobre minha forma de contar histórias. Por mais que eu tivesse algumas ideias, expressar elas sempre foi muito difícil e isso afetava a forma que eu enxergava o desenvolvimento de alguma coisa na minha cabeça. Mas eu precisava sair da zona de conforto para finalmente conseguir contar algo que fosse me dedicar da cabeça aos pés. Numa época, eu estava bem viciado em um jogo de luta, e é onde novamente surge o Bro. E, convencionalmente, eu faço uma aposta. Bora uma melhor de 3. Se eu vencer, você cria um novo RPG. Mas, se você vencer, eu prometo que crio uma história do zero. Meio bobo, né? Eu sei. Mas adivinhe, eu perdi. Parecia uma ironia do destino me pedindo para finalmente dar um passo à frente. Foi aí que nasceu o meu primeiro universo próprio. O nome? Regra da Vida. Mas eu posso contar dela numa próxima. Essa história acontece até hoje e sim, foi o meu verdadeiro pontapé. Eu estava finalmente compartilhando o meu mundo para os meus amigos. Até hoje, escrever nunca deixou de ser minha paixão. E atrás do reconhecimento, do sucesso por algo que eu amo fazer, nunca deixou de ser uma realidade. Nesse ano, me permiti acreditar em mim mesmo de novo, para apostar, dessa vez comigo mesmo, que eu viveria novos ares. Em abril desse ano, decidi que eu ia apostar um pouco dos meus esforços na minha paixão pelo cinema. Me forçaria a amar um pouco mais os meus roteiros. Tava na hora de tentar ser mais. O Expocom é uma exposição de trabalhos de comunicação que acontece anualmente com áreas da publicidade, do jornalismo, cinema, design e muitas outras. Uma exposição voltada para a premiação desses trabalhos no fim do evento. Graças à porta de entrada pela faculdade, eu tive a oportunidade de me inscrever para acreditar em mim mesmo mais uma vez. Um roteiro de curta-metragem, mediocremente, e uma crônica, Sombras da Natureza, foram os trabalhos que eu inscrevi. Desde a inscrição, vivi em ansiedade, com medo de, mais uma vez, perder a chance de ser alguém, a chance de sair do lugar. Todos os dias era uma tortura, porque até que o resultado finalmente saísse, eu não saberia se estaria preparado para dar um passo além. Parabéns, aluno! Seu trabalho foi aprovado para o Expocom. Aprovação. Foi a notificação que eu recebi quase no final do mês, para não um, mas os 2 trabalhos. Eu lembro que no momento que eu vi o e-mail, eu estava voltando para casa, no ponto de ônibus, e a única coisa que eu consegui pensar foi: eu consegui. Era um marco para mim, o meu ponto mais alto em toda a trajetória. Participar de um dos maiores congressos de comunicação da América Latina, com 2 criações minhas, parecia mentira para mim, mas era real. Meu esforço finalmente serviria de algo e agora, mais do que nunca, eu precisava me preparar para viajar no mês seguinte. Fiz um intensivão de lives, pedi ajuda para os familiares, fiz tudo o que eu podia. Para no dia 9 de maio, eu finalmente viajar para São Paulo e viver minha primeira experiência verdadeira como roteirista. Tudo até a viagem ocorreu perfeitamente bem e sim, eu consegui o apoio com sucesso. Estar naquele momento a caminho do que seria realizar um sonho era surreal. Em retrospecto,
eu percebi que de fato seria a primeira vez que eu estava alcançando um tipo de sucesso, que eu finalmente estava existindo. E eu nunca vou esquecer do que eu disse aos meus amigos enquanto eu viajava. É a primeira vez que eu consigo enxergar a mudança, uma nova fase. Eu realmente me sinto vivo. A viagem ocorreu bem, foram 20 horas dentro de um ônibus, mas no final de contas o que me aguardava valia a pena. Eu fiquei 3 dias no centro de São Paulo, dias esses que eu aproveitei para ver meus amigos de longa data, conhecer pessoas novas que hoje significam muito para mim e mais uma vez refletir sobre como naquele momento eu estava me sentindo tão vivo. Eu não consegui registrar muito além da ida e algumas fotos avulsas, mas foram as que marcaram perfeitamente o momento certo. Só que finalmente, depois de aproveitar um pouco da cidade, era hora de ir para Campinas em direção ao evento. O primeiro dia de evento era justamente o dia de abertura e um pouco mais tarde as apresentações já aconteceriam. Enquanto eu estive na PUC, o lugar que aconteceu, o Expocom, eu não conseguia parar de olhar para todo lado. O lugar era imenso e era tudo muito bonito. Tinha até um muro gigante com umas artes muito bonitas e o refeitório era enorme. Nem parecia que era de universidade, parecia de um shopping de verdade. E talvez vocês se surpreendam, ou não, mas eu não podia evitar de deixar minha marca registrada por lá. Por isso, bom, olha um pedacinho de mim e do que eu sei fazer. Esse sou eu, e eu sei empinar minha cadeira. Enfim, logo pela manhã eu já fiz a minha apresentação da crônica Sombras da Natureza, e na mesma sala pude ver outras apresentações tão geniais, trabalhos incríveis de outras pessoas que estavam ali pelo mesmo propósito que eu. Todas com paixão pelo que falava, era lindo. Olha eu aí depois de apresentar, eu tava me tremendo todo, quase morrendo de nervoso. Um pouco mais tarde, era a vez de eu apresentar o meu triunfo, meu querido roteiro de curta-metragem, Mediocremente. De longe, era o trabalho que eu mais estava ansioso. Trabalhar com roteiros, filmes, direção, sempre foi o meu foco. E poder expor para as pessoas de diferentes lugares do Brasil o que eu tenho na minha mente e, consecutivamente, conhecer as ideias dos outros, ainda era surreal para mim. Foi um dia maravilhoso, repleto de ansiedade, mas que com certeza fez meus olhos brilharem mais uma vez. O segundo dia de evento foi mais tranquilo. Foram palestras e oficinas, experiências que marcam a nossa evolução do conhecimento. Mas enfim, o terceiro e último dia de evento chega, o dia de premiação. Eu não conseguia deixar de estar ansioso, por mais controlado que eu fosse. Estar entre os melhores selecionados já era incrível e agora ter a chance de ser premiado sempre pareceu tão distante. Mas eu estava lá, de frente para o palco. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguia deixar de reviver tudo que eu passei até chegar exatamente naquele lugar que eu estava. O esforço, o apoio, a motivação, os dias consecutivos de lives, as horas de trabalho para concluir absolutamente tudo que eu precisava. Era tudo um conglomerado de sentimentos. Era como se eu tivesse parado no tempo, esperando para descongelar. Mas, no final de contas, nem minha crônica e nem meu roteiro foram premiados. O evento acabou, e dessa vez eu ainda consigo lembrar que eu somente consegui pensar. É isso. Tudo bem. Não posso negar que eu me senti frustrado por não ter conquistado o prêmio. E naquele dia, o papo de "olha o quão longe você chegou" não me descia. Não foi uma derrota, porque não houve uma competição direta. Não houve perda. E é estranho aceitar que eu apenas deixei de ganhar. Mas é a verdade. Viajar completamente entusiasmado e retornar em completo silêncio é quase que um ofuscar. Eu tava mal e ao mesmo tempo não tava. Era estranho. Eu me permiti acreditar em mim mesmo, nas minhas obras para ir longe, e eu fui. Contei com o apoio de muitos, fui extremamente apoiado, e não posso deixar de me sentir imensamente grato. Amigos, família, viewers das lives, graças a vocês, eu pude sentir que existi mais uma vez. Eu nunca vou deixar de escrever, e minha ambição de ser diretor vai permanecer de pé até o fim. Antigamente, eu evitava compartilhar minhas conquistas por medo de me precipitar e achar que estava de alguma forma agourando aquilo. Mas com o tempo, eu percebi que deveria sim comemorar minhas vitórias. E independente de eu falar ou não, se for para ser medíocre, eu vou ser. Não é por sorte ou por azar, é por mim. E às vezes,
mesmo sendo o suficiente, a vida pode servir algo que não esperamos. Sempre foi muito complicado acreditar no que eu mesmo faço, mas dessa vez, valeu a pena. Essa é a minha jornada. E talvez, um dia, outra história dessa se repete.